Muitas vezes nós passamos de um estágio para o outro repentinamente. Muitas vezes de pessoas tão cheias de Deus, tão cheias do Espírito Santo, tão cheias de Jesus, nos tornamos pessoas tão vazias, porque deixamos a compreensão divina e embarcamos numa compreensão na dimensão humana. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Uma história que está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, e fala sobre Nabal e sua mulher Abigail. Davi havia voltado de algumas batalhas, e então ele pede socorro, pede ajuda, pede auxílio, pede alimento. E Nabal ofende os servos de Davi, ofende os soldados de Davi. Davi se sente muito mal com aquilo tudo. E ele reúne 400 homens e vem atrás de vingança. Davi, um homem que, segundo o próprio Deus, é descrito como um homem segundo o meu coração, assim diz o Senhor. Davi agora está se mostrando um homem segundo o seu próprio coração, ou seja, um homem de acordo com o próprio padrão humano. E o coração do homem ele é enganoso. As Escrituras Sagradas registram que o coração do homem é a coisa mais enganosa. E maldito é o homem que confia nele mesmo. Maldito é o homem que confia no homem, ou seja, maldito é aquele que faz da carne mortal, da humanidade, o seu porto seguro. E Davi, cheio de desejo de vingança, vem para limpar a sua moral, limpar o seu nome, apagar a sua ofensa. Mas ele foi interpelado por uma mulher sábia, temente a Deus, sensível à voz de Deus. E ela se apresenta diante de Davi, se ajoelha, o reverencia como um rei que ele era, o rei que Deus havia escolhido e ungido quando ele ainda tinha apenas 17 anos. Mas Davi havia rejeitado todo esse conceito, rejeitado toda esta ação, todo esse histórico havia ficado abandonado por causa do seu ódio. O ódio nos cega, o ódio nos emburrece, o ódio endurece o nosso coração e impede que as percepções sábias cheguem até a nossa existência. Então, ela, num ar de súplica, num ar de clamor, ela diz para Davi: não suje as suas mãos, não retire a unção, o Espírito, a bondade de Deus que está sobre a sua vida, porque o Senhor é como um anjo de Deus para nós. O Senhor foi ungido para guerrear as batalhas do Senhor. Abigail lembra a Davi que o importante não era o que ele fazia, mas o que Deus fazia através da sua vida. Abigail assume um papel importante de conselheira, um papel de orientadora. E Davi, com o coração sensível, ele aplaca a sua ira. Ele entende que realmente estava entrando num caminho errado, num caminho ruim, um caminho com consequências drásticas e que seria ruim para a sua própria história, para a sua própria biografia. E Abigail então lembra Davi dizendo: olha, não é Nabal o significado do seu nome, tolo? Então Davi deixou que Deus resolvesse. E Davi então segue o seu caminho. E depois que Abigail conta para Nabal o que ela havia feito para livrar a vida dele e como Davi havia voltado para se vingar, Nabal tem um ataque súbito. Ele percebe a loucura que ele havia cometido, a tolice, como seu próprio nome significa. O que isso tem a ver com a nossa vida? Quando nós nos esvaziamos de Deus, nós nos enchemos de nós mesmos ou nos enchemos de ações e pensamentos e planos malignos que vão nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Então, que essa história nos ajude a entender que quanto mais ouvirmos,
quanto mais formos prontos a ouvir, tardios no falar, nós estaremos na condição de pessoas que serão abençoadas, que serão surpreendidas com o ensino, surpreendidos com o conhecimento, e vamos caminhar na trilha de Deus. E vamos agir de maneira justa, sensata, piedosa e ação que resulta na glória e louvor ao nome de Jesus. Não venhamos agir por nossa própria emoção, por nossas próprias circunstancialidades. Nós venhamos agir baseado na sabedoria, no conceito de Deus. Que o Espírito Santo domine a nossa vida, a nossa existência e as nossas emoções. Em nome de Jesus. Forte abraço e um beijo em seu coração.